Urgente, pessoal, a informação de última hora de uma proposta para jogador titular do Internacional e a resposta da direção colorada, que tem já uma posição sobre essa possibilidade de negociação. Também falamos sobre a novidade confirmada pelo Inter e mais o título do Gauchão Sub-20 do Internacional. Você confere todas essas informações depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar as notificações. Bora falar de Inter! Muito boa noite a você que me acompanha aqui no canal. Neste sabadão estou de volta trazendo uma informação urgente de última hora e importante em relação ao Internacional. Bom, pessoal, a informação foi trazida pelo André Hernan, jornalista do centro do país com muito boas fontes no mercado da bola. E ele trouxe a seguinte informação: o Inter recebeu uma proposta nos últimos dias pelo atacante Wesley, jogador que hoje é titular da equipe do técnico Roger Machado. Proposta do Portland Timbers, time da Liga Norte-Americana da MLS, que é um mercado que já está tentando Wesley há algum tempo. Pois bem, os números dessa proposta. O André Hernan traz que o time norte-americano fez uma tentativa de 8 milhões de euros pelo jogador do Internacional. Qual é o grande detalhe desta negociação e desta proposta? O Inter tem apenas 50% dos direitos econômicos do Wesley, ou seja, desse valor de 8 milhões de euros, o Inter ficaria com 4 milhões apenas. Os outros 4 seriam do Palmeiras, que é o time que tem a outra metade do jogador. Por isso, a proposta foi negada, recusada pela direção do Internacional, que, segundo o jornalista, pede aí algo na casa dos 8 de euros pela sua parte, ou seja, 16 milhões de euros no total. É o que pede o Inter, o dobro da proposta do time norte-americano. Até pela resposta, pessoal, da direção do Internacional e já de alguns contatos que eu tinha feito já em outras propostas que o Inter havia recebido pelo Wesley, teve o América do México que quase conseguiu a sua contratação. O que me disseram desde aquela época é que o Inter dificilmente venderia o Wesley, justamente por essa questão do baixo percentual dos direitos econômicos. O Inter não tem uma grande possibilidade de lucrar muito com o Wesley, porque vamos lá, sendo bem sincero, 4 milhões de euros para tu vender um titular desse calibre não vale a pena hoje para o Internacional. Tu não vai no mercado e tu não acha um jogador melhor que o Wesley, ou pelo menos do mesmo nível, pagando esses 4 milhões de euros. Então, por isso o Inter recusa e aguarda aí uma, quem sabe, proposta inimaginável do time estadunidense para ter o jogador. O Inter não acredita que algum clube vá chegar nesse patamar de dar apenas ao Inter 8 milhões de euros por esse jogador. Por isso, Wesley fica. Não há qualquer possibilidade nesse momento do jogador deixar o Internacional. O Inter prefere vender outros jogadores que vão dar mais dinheiro, que vão mexer menos na estrutura do time do técnico Roger. Eu já trouxe aqui essa informação no canal e reforço esses nomes. Antony, o próprio Vitor Gabriel, são jogadores que mexem menos no esquema. O próprio Ricardo Matias, o próprio Gustavo Prado, são jogadores que hoje não são titulares, exceção deles o Vitor Gabriel, que é titular, mas são jogadores que o Inter entende que tem um preço maior, que vão deixar mais grana ainda no Internacional. Lembrando que o Vitor Gabriel ainda não pertence formalmente ao Inter, mas isso vai acontecer até o final desse ano, com o Colorado comprando 50% dos direitos econômicos junto ao Sport. Quero falar também, pessoal, sobre uma novidade confirmada nesta tarde. Eu confirmei a informação com algumas pessoas do Inter e próximas ao jogador. O lateral esquerdo Bernabé está confirmado na partida de amanhã contra o Ceará. Treinou normalmente nos últimos dias, já recuperado da lesão muscular de grau 3 que teve na coxa esquerda e está relacionado para a partida, concentrado com os demais jogadores. Ainda não tenho a informação se ele começa ou não a partida. Existe essa possibilidade, eu aqui não vou cravar
que ele vai começar, até porque é uma lesão bem séria que teve o Bernabé, apesar da sua recuperação muito rápida. O Inter talvez tenha um pouco mais de cautela, deixe ele no banco, utilizando na segunda etapa, pode ser essa a possibilidade da utilização desse jogador. Mas boa notícia, ele está de volta contra o Santos. Já dá para projetar, quem sabe, até uma titularidade na quarta-feira. Amanhã vamos ver aí como o Roger vai utilizar esse jogador. O Inter que também deve ter o retorno do Juninho e pode ter a volta do Vitinho, atacante, jogadores que também retornam de lesões e são aí desfalques que o Inter teve nos últimos jogos e que não serão a partir dos próximos. Vamos falar sobre Gauchão Sub-20 no vídeo da tarde. Enquanto eu gravava, o Inter já vencia o Grêmio, placar de 1-0, e acabou na segunda etapa levando um gol de empate, mas mesmo assim saiu com o título do Gauchão Sub-20. O Inter volta a conquistar esse título, vem aí de uma hegemonia nos últimos anos nessa categoria, embora aqui eu tenha críticas em relação a alguns jogadores, não acho que é uma boa safra do Internacional. Poucas peças serão aproveitadas, na minha opinião, desse título. Tem o Iago Noal, que jogou, já é um jogador que apareceu no profissional, tem muita projeção, mas ainda não acabou sendo muito utilizado pelo técnico Roger, até apareceu naquela partida contra o Galo, em Minas Gerais, mas ainda não despontou no profissional. E muitas críticas também em relação ao trabalho do Renan, que conquista esse título, mas está correndo risco aí de rebaixamento no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na próxima semana o Inter decide o seu futuro nesta competição. Destaque também, pessoal, e eu não quero aqui parecer um pessimista, parecer o cara que não vê mérito algum, mas eu quero aqui fazer uma crítica também ao gramado do CT de Alvorada. Para quem acompanhou a partida, viu que as condições do gramado, do principal gramado lá de Alvorada, não são boas, realmente chama a atenção. Fica aqui a crítica às pessoas da base do Inter, da direção do Inter, melhorar o gramado, né? Condição fundamental aí para os jogadores se desenvolverem, apresentarem bom futebol. Não adianta também a gente reclamar do time que não joga bola, que não tem grandes jogadores sendo formados, mas também a condição desses jogadores atuarem não é das melhores no CT do Internacional. Mas parabéns à garotada, campeões gaúchos Sub-20. Esperamos que o Inter permaneça aí na elite do futebol de base com a permanência no Brasileirão Sub-20 da categoria. Amanhã estarei no Beira-Rio, pessoal. Cobertura já cedinho na Rádio Bandeirantes a partir das 9h30 da noite. Convido você a acompanhar nossa cobertura aqui no YouTube, Sport Band RS é o nosso canal, e depois da partida eu volto aqui com um vídeo para a gente falar sobre o que de mais importante acontecer e repercutir, claro, as falas de Roger, dos jogadores também na zona mista após a partida de amanhã, que promete aí ser um jogo de presença maciça do público no estádio Beira-Rio. Tá certo? Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Até mais!